Olá, tudo bem? Que bom que você tomou um tempinho para a gente poder conversar um pouco sobre transplante de córnea. Se você já viu algum dos meus vídeos, seja muito bem-vindo novamente. Mas se é a primeira vez que você me vê aqui, meu nome é Fabrício, eu sou um paciente pós-cirúrgico de transplante de córnea. Fiz minha operação no Hospital de Olhos de Sorocaba, o pessoal geralmente carinhosamente chama de BOSS. E o meu objetivo aqui é tentar trazer informações para que você esteja preparado ou prepare alguém para esse processo de cirurgia e pós-cirurgia. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal, você pode ficar à vontade para poder acompanhar, desde antes até os primeiros meses ali do pós-cirurgia. Eu dei um tempinho, infelizmente eu não pude, por falta de tempo mesmo, nem por falta de interesse, eu dei um tempinho das gravações, por vários motivos. Nesses últimos 2 anos nós tivemos um período muito complicado, né, de pandemia, e isso me sobrecarregou. Minha profissão está diretamente ligado à área de saúde, então me sobrecarregou bastante. Também no ano de 2020 eu tive o falecimento do meu pai, isso também me sobrecarregou bastante com muitas tarefas que eu não tinha antes. E também por conta do mesmo motivo da pandemia, eu acabei assumindo outras responsabilidades em outras áreas, então ficou realmente bastante difícil. Eu confesso que várias vezes eu peguei o meu telefone em um local totalmente despreparado. Eu até peço desculpa para vocês, eu estou na minha casa aqui agora, né? Eu estou no meu escritório, tá um pouco de barulho, mas eu imaginei que se eu não gravasse agora, eu também não ia conseguir gravar em nenhum outro momento. Então, mas várias vezes eu peguei ali o celular e falei, não, vou gravar agora um pouquinho aqui, mas não dava, acontecia alguma coisa. Então eu peço desculpa para você que já acompanhou alguns dos meus vídeos, várias pessoas me pedindo, olha, fala como que você tá, conta aí como que tá agora o transplante, e eu morrendo de vontade ali de contar, mas infelizmente por conta da correria não foi possível de fazer isso antes, tá bom? Mas se você é a primeira vez que você me acompanha, volta lá nos vídeos anteriores do meu canal, veja como que foi todo esse processo. Agora eu já fiz 2 anos da cirurgia, né? Eu estou falando no dia 28 de outubro de 2021. Então já faz aí uns 2 anos e pouquinho, né, da minha cirurgia. E eu quero contar um pouco para vocês da realidade, como que foi, né, todo esse processo de 2020 para cá. Teve algumas coisas assim que aconteceram, algumas coisas me deixaram bastante preocupados, outras me deixaram bastante felizes. Então eu acho que é interessante a gente poder conversar com isso, porque o pós-cirúrgico ele não se estende a meses depois da cirurgia, aí ele vai se estender pelo restante da vida. A partir do momento que você recebe um órgão, que você é um transplantado, você agora, até o último dia da sua vida, tem que cuidar, tem que acompanhar, tem que fazer sua rotina médica, tem que usar as medicações, e é muito importante a gente poder estar falando sobre isso é, é, sempre, né? Eu talvez nem sempre vou poder estar aqui, né? Vou poder conversar com vocês, mas é importante que a gente discuta sobre isso. Até você que já fez o transplante há muitos anos, coloque aí nos comentários como que você está hoje, o que aconteceu, para que outras pessoas, eu sei disso, muitas pessoas recorrem aos comentários para poder ver como que é esse processo, porque eu estou passando a minha realidade, mas tem pessoas com realidades diferentes. Eu até estimulo para você escrever aqui embaixo, e aí você vai contar um pouquinho de como que foi esse processo de pós-cirurgia. Eu até fiquei muito feliz que algumas pessoas comentaram em outros vídeos que estavam mais tranquilas para a cirurgia, que deu tudo certo na cirurgia, outros já falando que não. Olha, de quando você fez o transplante, ou fez ali próximo, eu já fiz 3 outros transplantes. Olha, eu vou reforçar esse ponto que eu já abordei em outros vídeos. O transplante ele é uma doação de um corpo estranho. Você está colocando um corpo estranho no seu organismo. Pode ser, e eu já tive até um vídeo aqui que eu já coloquei isso, pode ser que o seu corpo rejeite isso. Ele entenda que aquilo dali é um ser agressor para ele. E ele vai rejeitar aquilo dali.
Não quer dizer que isso vai acontecer com todos e não quer dizer que se já aconteceu com você, vai acontecer novamente. Mas existe uma possibilidade e essa possibilidade você tem que trabalhar com ela para que não haja uma frustração ali, né? Eu acho que a frustração, o sentimento de frustração é um sentimento que vai abater muito você se você não estiver preparado. Se você estiver preparado, você vai entender que aquilo ali faz parte da realidade de uma pessoa transplantada e que, bom, bola para frente, vamos tentar o próximo, vamos tentar o segundo, vamos tentar o terceiro, até que seu corpo realmente segura aquele órgão ali. Mas para isso também existem medicações e eu faço também novamente uma ressalva que eu já fiz em outros vídeos. É importantíssimo que você tente não perder e não deixar de fazer seu acompanhamento médico. Então, sempre que você perceber que há uma necessidade, volte ao seu médico, siga o tratamento proposto, não se exponha de maneira abusiva, né, com a questão dos seus olhos, tente da melhor maneira cuidar ali desse órgão que você recebeu. Você tem um respeito pelo seu corpo, mas também você tem que ter um respeito por aquilo que foi doado para você. Alguém já não está vivo e essa família, com muito carinho e amor, decidiu doar para você um órgão dessa pessoa que eles tanto amavam. Então você tem duplamente responsabilidade sobre sua visão, né? Primeiro sobre sua saúde, né? Que isso é imprescindível, e também o respeito e carinho pelas pessoas que fizeram esse gesto de amor por você. Bom, durante o período dos últimos 2 anos, como eu falei, né, eu tive altos e baixos, né, durante esse período. É, eu já até comentei em um vídeo anterior que eu tive um processo de rejeição. Esse processo de rejeição foi bastante forte. Precisei usar por um longo período algumas medicações, né? São corticoides ali que você regride, né? Até que não haja mais sinais. E durante esses últimos 2 anos, né? O último vídeo que eu postei, se não me engano, foi maio de 2020. Para cá, se eu não me engano, aconteceu mais uma vez um processo de rejeição que não foi muito bem esclarecido. Não se sabia se era um processo de rejeição ou se era um processo alérgico, tá? Eu tenho rinite alérgica e por vezes, eu moro aqui no estado de São Paulo, e por vezes aqui por conta do clima, às vezes muito ressecado, é, a rinite começa a atacar muito. E eu já percebi que isso também leva a uma irritação dos olhos. E durante alguns dias, né, não vou saber precisar quando foi que isso aconteceu, eu tive uma irritação extremamente forte é, nos dois olhos, não foi especificamente em um, foi nos dois olhos. É, e aí essa irritação me levou até ir ao hospital e aí supôs que poderia ser uma rejeição, mas não estava muito bem esclarecido. Usei as medicações propostas. Geralmente se entra com corticoide. Eu lembro que na época não se suspeitou de conjuntivite, então não entrou com nenhum antibiótico, mas o uso do corticoide foi bastante prolongado até que se suspendeu. Só que junto com o corticoide também foi usado uma medicação antialérgica, né, um colírio antialérgico, para poder também diminuir o quadro alérgico, que também estava presente ali. E por fim foi tudo bem. Também durante esse último ano, eu tive a retirada dos últimos pontos. Então, houve ali, no início do tratamento, desculpa aí, tá? É a máquina. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí? É a minha máquina de lavar. Mas eu falei que eu estou em casa aqui e acontece muita coisa, tá bom? Então, durante o início do tratamento, cai muitos pontos, né? Abrem muitos pontos. Eu até tive um problema de um ponto que soltou muito antes do que deveria acontecer. E aí, por isso, eu tive que fazer ali uma ressuturação, mas depois disso os pontos gradativamente têm que ir sendo retirados até que não haja mais pontos. Porém, houve alguns pontos que não soltaram e eles precisaram ser cortados, né? Foi um processo extremamente ruim,
porque eu sou muito sensível, assim, toda vez que eu tenho que fazer qualquer tipo de procedimento, com pinça, com qualquer coisa no meu olho, eu dou trabalho. O médico ele até se irrita ali um pouquinho comigo, porque eu tenho um reflexo muito forte de fechar os olhos. E aí eu precisei tirar esses pontos, só relembrando aqui para algumas pessoas que não me conhecem, eu tenho um problema chamado de ceratite intersticial e é isso que me levou a ter que fazer o transplante de córnea. Se vocês repararem aqui, ó, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Ah, não, é aqui, ó, desse olho aqui que inverte para mim. Vocês estão vendo que meu olho é um pouco mais claro? Então, esse olho mais claro ele é decorrente da ceratite. Então, vai acontecendo uma inflamação por trás da córnea e vai havendo depósitos nessa córnea, depósitos esses que vão impedindo a visão. Então, o problema central da ceratite é o surgimento de novos vasos sanguíneos. Então, como eu tive que fazer a suturação, né, tem que dar pontos ali, esses pontos que estavam demorando muito tempo para poder soltar, esses pontos eles estavam estimulando o surgimento de novos vasos sanguíneos na córnea. Então optou-se por retirar, porque eles não tinham mais função nenhuma, e aí com essa perca de função, bom, só está atrapalhando, né? Aquele ditado, que não ajuda atrapalha, né? Então o médico optou por retirar. Nessa retirada houve uma mudança e eu já vou comentar sobre essa mudança, porque primeiro eu tenho que lembrar, e eu pulei aqui uma parte, quando eu completei um ano de tratamento, e todo o meu tratamento ele foi feito pelo SUS, né? Até ressaltar isso, você tem ótimas opções de tratamento, né? De cirurgia, de transplante, pelo SUS. O tratamento que eu fiz pelo BOS, né? Que é o Banco de Olhos de Sorocaba, ele foi feito completamente pelo SUS. O anterior também eu tinha feito completamente pelo SUS. E eu já vi alguns comentários de pessoas que de outros estados também comentando que existem ótimas opções também em outros estados pelo SUS. É, E aí, quando eu completei um ano de pós-cirúrgico, que foi meados dessa época mesmo, ali, setembro de 2020, foi o meu último acompanhamento. Então, nesse meu último acompanhamento, o médico optou por tirar alguns pontos, né, para poder centralizar ali a deformação da córnea, lembrando que os pontos eles puxam a córnea. Então, conforme eu estou falando de maneira bem leiga aqui, tá? Então, conforme eles puxam a córnea ela cria uma posição anormal. Conforme você vai soltando a córnea ela vai criando aquela posição arredondadinha ali, né? Que é o que a gente vê nas imagens por aí. Então, conforme você vai soltando os pontos de um lado, a córnea fica esticada do outro. Então, quando eu fui completar um ano, o médico ele tirou alguns pontos específicos para poder a córnea chegar no seu formato ideal. Nisso, eu fiquei bastante apreensivo que poderia ser que a minha ceratite, não, perdão, que o meu astigmatismo ficasse muito forte. Né? O que, segundo o que ele estava me passando, é que se a córnea ela não chegasse numa posição adequada, eu ia ficar com uma distorção muito grande e essa distorção ia ser necessário ali fazer uma correção com um óculos muito grande. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma bênção. Quando eu fiz ali a última consulta pelo SUS, porque eles acompanham durante um ano, quando eu fiz a última consulta pelo SUS, que o médico fez ali o teste de acuidade, né? Então ele fez a correção ali com o equipamento, não vou saber o nome dele, com aquele equipamento que você vê ali o tipo de lente. Eu parecia aquele desenho do pica-pau que ele começa a ler ali as últimas frases ali que não tem nada a ver com teste de visão. Eu achei aquilo dali incrível, porque fazia muitos anos que eu não enxergava bem. Por conta da ceratite, eu até perdi a minha habilitação, porque todas as vezes que eu tentava fazer o teste, não é o psicotécnico, né? É o exame médico mesmo, né? Que você vai ver lá a acuidade, você consegue enxergar e tal. Eu era reprovado, eu fui reprovado umas 2 ou 3 vezes.
tentava mudar o óculos, não resolvia. E aí fazia acho que uns 3 ou 4 anos que eu não tinha mais habilitação. Quando eu fiz o teste, que eu enxerguei aquilo dali maravilhosamente bem, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. A primeira coisa que eu fiz, eu nem fui para casa, eu entrei em contato com o despachante para poder fazer o teste. E aí eu mandei fazer o óculos ali muito rapidamente ali, acho que coisa de 2 dias o óculos já estava pronto, eu já peguei o óculos, no outro dia seguinte eu já fui fazer o teste, porque eu sabia que eu ia ser aprovado. Dito e feito, consegui minha habilitação de volta, hoje eu já consigo dirigir tranquilamente, e aí se encerrou esse primeiro ciclo de um ano. E aí foi aquela história que eu já contei antes, né? Que depois de um tempo, né? Depois desse um ano, ali por volta de um ano e meio, que o médico optou por poder tirar os pontos que ficaram adjacentes, né? Se eu não me engano, ficaram uns 4 ou 5 pontos a mais. Como eu tenho esse problema do surgimento de novos vasos, dali para frente o médico optou, perdão, de um ano para frente o médico optou por usar uma medicação chamada tacrolimus. Tô até ele aqui, ó. Ela é tipo uma pomadinha. Ela é tipo uma pomadinha que o pessoal usa muito para doenças alérgicas, não é alérgica, né? Eu não sei, é uma pomada para pele. Eu não vou saber exatamente qual que é a aplicação dela. Não lembro se é para alergia, se é para psoríase, eu não lembro. Só sei que ela é muito forte. E aí você tinha que passar essa pomada. É uma pomada mesmo, ó. Não sei se você consegue ver. Ela tem uma textura muito grossa e eu tinha que pegar um pouquinho daquilo dali no dedo, passar dentro da pupila, da pálpebra, e aquele negócio ficava uma melequeira. Gente, isso daqui parece que você passa pimenta no olho, sabe? É muito ardido, muito, 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 muito ardido. É, eu não consegui usar, na verdade eu acho que essa dosagem aqui é uma dosagem baixinha, que a médica já tinha trocado para mim, acho que a primeira era bem mais forte. E aí optou-se então por trocar o tacrolimus pomada pelo tacrolimus é, colírio, né? Então eu tive que mandar manipular. Isso aqui é um olho da cara, muito caro, muito, 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 muito caro. Existe só uma farmácia no Brasil que faz essa medicação. É, e aí eu paguei um absurdo. E aí, como eu sabia que eu ia ter que usar por muito tempo, eu já mandei fazer um monte. Eu não me engano, mandei fazer uns 5. Só que a médica tinha passado esse tacrolimus colírio para mim por conta do pomada não ter dado certo, né? Que eu não aguentava. Só que o tacrolimus colírio eu tinha um efeito muito igual. Não fazia diferença nenhuma usar o colírio ou usar a pomada. A pomada era só desvantagem porque ficava aquela melequeira, né? Mas o colírio ardia tanto quanto. Não aguentei. Eu usei por um tempo, parei de usar, esperei a próxima consulta com o médico. Ah, tá. E até falando sobre consulta, eu decidi continuar o acompanhamento no Boss mesmo. Pela graça de Deus, eu tenho um convênio que até pouco tempo atrás fazia, me dava a possibilidade de passar em consulta lá no Boss também. Parece que atualmente esse convênio não aceita mais lá, ainda aceita o pronto-socorro. Mas aí eu decidi fazer o acompanhamento lá com o oftalmologista. E aí o oftalmologista viu aquela situação toda e tocou. Ele me passou o tacrolimus, mesma medicação, só que agora em gel. Aí ele não arde não, é bem tranquilo assim. Ele seca um pouco o olho, parece que o olho fica mais ressecado do que o normal, mas é suportável. Mas para mim é, que tenho esse problema da ceratite intersticial, eu tenho que usar, que senão eu vou acabar, como eu já te falei, né? Eu tenho o transplante nesse outro olho aqui e com o tempo foi voltando, né? Então eu acabei desenvolvendo a doença novamente na córnea, e talvez se eu tivesse uma medicação como essa lá atrás, eu não teria o desenvolvimento da doença novamente. Também custou um absurdo, isso aqui é muito caro, se não me engano acho que é R$ 50, acho que não, é mais, é bem mais caro do que isso. E é uma gotinha de nada isso daqui, não vem quase nada. Bom,
Então, essas medicações, elas todas são necessárias. E aí eu tenho o colírio também, né, de lubrificação, eu uso o Iabac, né, que é uma medicação, é um colírio bem recomendado, também bem caro. Tudo que você for ver assim que é pós-cirúrgico é caro e não tem no SUS. Infelizmente, essa é a desvantagem. A maioria das medicações não tem. Medicações que realmente são de laboratórios confiáveis, né, que os oftalmos indicam. Existe sim aquelas medicações um pouco mais baratas, que até você encontra no SUS, mas não são não tem uma tecnologia tão boa quanto esses que são mais caros. Tudo tem um preço, né? Tem o porquê desse preço. Então eu tenho que usar principalmente o tacrolimus, né? O gel que eu mostrei para vocês, e o Iabac. E aí quando eu tô com alergia eu uso também uma outra medicação que é específica para alergia, mas ela é bem rara de eu usar. Como que está a visão atualmente? Minha visão está muito boa, tá? Salvo os momentos que meu olho fica um pouco irritado, ela tá muito boa. Eu consigo ler normalmente. Eu até fazia muito tempo que eu não conseguia pegar um livro e colocar a distância, né? Então hoje eu consigo colocar o livro ali a uma certa distância ali, né? E conseguir ler ele tranquilamente. Vocês não vão conseguir ver aqui, né? Mas eu tô com o livro aqui na mão. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Ah, eu consigo deixar pelo menos a distância de um braço ali e ler tranquilamente. Antigamente a minha leitura tinha que ser assim, ó, muito próxima. Hoje não. Hoje minha visão é muito legal. E eu consigo ler também coisas que estão à distância, como placas, que é o que me atrapalhava muito, né, na questão da habilitação, projeções na parede, então assim, tá muito boa. Não tenho o que reclamar. O meu transplante, ele foi um transplante que foi abençoado por Deus mesmo, viu? É, desde do pré-cirúrgico, o transplante, o pós-cirúrgico, foi tudo muito tranquilo. Não exclui a necessidade de eu cuidar, tá? É, se eu não lubrificar meu olho, ele começa a ficar incômodo e irritado. Se eu não usar o tacrolimus, eu começo a ter rejeição. Se eu não, sabe? Então tudo tem um porquê. Se você não fizer seu acompanhamento médico, se você fizer o seu transplante e esquecer que você fez transplante, uma hora isso vai dar problema para você. Então, é assim, mesmo que você faça tudo certinho, isso não te exclui a possibilidade de você ter algum problema, mas vai reduzir bastante essa possibilidade. Então, eu estou há 2 anos agora com o pós-cirúrgico tudo bem, mas isso me custou, né? Muitas das vezes eu tive que deixar de ir para o trabalho para poder ir para o médico. Eu tive que gastar muito dinheiro com medicação. Não que você tenha que gastar muito dinheiro, tá? Mas é que para mim especificamente esses remédios custam caro. Então, para mim teve um custo. Então, é, tudo tem alguma coisa ali que você tem que investir. Talvez seja o seu investimento no tempo, talvez o seu cuidado, mudar uma rotina. Assista os outros vídeos que eu vou falar, eu falo bastante sobre isso, os cuidados que você tem que ter no seu pós-transplante. Mas se você simplesmente fizer o transplante e largar a mão e não fazer mais nada, pode ter certeza, uma hora ou outra vai ter algum problema. Tem gente que às vezes 20 anos depois, eu fiz meu transplante em 2006, vai fazer 20 anos. 20 anos depois tem rejeição. E aí? Né? Será que durante esses 20 anos a pessoa cuidou direitinho? Será que durante esses 20 anos ela fez a rotina médica dela? Então tem que ter todo esse cuidado, sabe? O nosso organismo, ele sempre vai trabalhar para o equilíbrio. Mas se sua saúde também não estiver legal, tende a desequilibrar algumas coisas. Eu vou contar isso, eu estou entrando nesse assunto por quê? Porque no final do ano passado eu descobri que eu tenho uma doença crônica, um problema de tireoide, me trouxe muito problema de saúde, ainda está me trazendo, e esse desequilíbrio hormonal que eu tive, é, ele também afetou o meu transplante. Eu percebi que durante o período ali que eu não estava tratando direitinho, né, que eu também não sabia que tinha doença, eu percebia que a minha frequência ao médico era muito mais constante. Então, cuida também do seu corpo para que você também possa ter uma saúde ocular boa. Faça sua rotina médica, faça atividade física, cuide bem da alimentação, tome sol,
né? Se hidrate bem, porque a lubrificação do olho depende da sua quantidade de hidratação, sabe? Cuida bem da sua saúde, né? Se você tiver com uma saúde boa, provavelmente seu transplante vai estar também muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o transplante foi em 2006. É, as pessoas tinham o hábito, né, naquela época ali, não os médicos, tá? As pessoas que eu falo que estavam nos hospitais, estavam ali nos ambulatórios, a gente ficava conversando muito. Eu lembro que eu era adolescente, eu não conversava muito, mas os meus pais conversavam muito com outras pessoas e as outras pessoas falavam assim: ah, não, não pode tomar sol, ah, não pode sair de casa, ah, não sei o que, tem que ficar meses trancado dentro de casa, no escuro. Eu ouvi aquilo dali e falava: não, isso não tá certo. Como que o meu corpo vai estar bem se eu vou ficar trancado dentro de casa? Eu tenho que proteger meu olho, né? Colocar um óculos escuro, né? Fazer tudo cuidado ali, mas não, eu vou sair de casa sim. E eu fiz isso. E eu é, não diretamente o sol, mas eu esperava aquele momento onde o sol estava mais tranquilo, saía, tomava um ar, andava. Isso poucos dias depois da cirurgia. Não nem esperei muito tempo. Trancar a janela, nem a pau. Minha janela ficava aberta o dia inteiro ali, sentindo incômodo ali, mas eu falo, não, eu tenho que tomar ar, tem que tomar um pouco de sol. Não estou falando que isso é a realidade de todos, tá? Pode ser que você tenha uma sensibilidade tão grande depois do pós-cirúrgico que você queira ficar no escuro mesmo. E se eu não me engano, isso aconteceu comigo no primeiro dia depois da cirurgia, quando eu voltei desse último transplante agora. Eu queria ficar no escuro porque realmente estava muito cômodo. Mas se você consegue tolerar, meu, faça isso. Cuida bem do seu corpo. Porque se seu corpo estiver bem, os seus olhos também vão estar bem. Não é uma parte separada do seu organismo, né? É tudo junto. Então, cuida bem da sua saúde, faça exercícios, né? Para que você possa estar bem também com a sua saúde ocular. Bom, eu acho que eu abordei todos os assuntos que poderia falar. Eu vou tentar daqui a um tempinho, não vou prometer para logo, né? Eu vou tentar fazer nos próximos meses um outro vídeo contando como que eu estou e talvez até abordando algum assunto interessante sobre a questão do transplante. Agora que a rotina mais importante já passou, eu acho que já é interessante a gente começar a colocar algumas coisas aqui legais para que você que está se preparando para um transplante, ou você mesmo que já fez, possa entender melhor. Algumas pessoas já me perguntaram é, sobre tipos de transplante, técnicas de transplante. Olha, realmente, eu não sou uma pessoa tão é, acurada nesse assunto, posso pesquisar mais e eu posso trazer esses assuntos aqui para vocês é, entenderem junto comigo o que é um transplante de córnea. É, mas, assim, eu acho que o objetivo principal do canal, né, do canal, desses vídeos que eu estou fazendo, era justamente te levar a ter mais calma, tranquilidade, se preparar bem para o transplante e para o pós-transplante. Eu acho que esse objetivo a gente já está atingindo. Como eu falei, várias pessoas me procuraram para poder falar o quanto esses vídeos foram positivos e espero que nesse momento, você que fez o transplante, também possa ter essa sensação. O transplante não é um bicho de sete cabeças. O transplante é a possibilidade que você está dando para poder enxergar melhor. Tem riscos? Sim. E o que não tem risco nesse mundo? Tudo tem risco. A questão é, qual que vai ser o benefício se esse risco, de você correr esse risco? Será que o benefício de você enxergar melhor vai ser positivo para você? Será que esse risco de você ter uma rejeição vai ser inferior à possibilidade de você conseguir ter qualidade de vida, de você ter liberdade, igual eu falei, né? Olha, eu não. Vou até mostrar minha habilitação aqui, que eu tô todo orgulhoso com ela. Eu tinha medo de viajar. Por quê? Porque se eu estivesse viajando e aí por algum motivo ali a minha visão me atrapalhasse em enxergar um acidente mais para frente, eu poderia me prejudicar, poderia prejudicar minha família. Ou se no dia a dia, no trabalho mesmo, eu fosse para o meu trabalho de carro e fosse parado numa blitz, eu ia tomar uma multa violenta por não ter habilitação. Então eu acho que não vale a pena algumas coisas a gente ficar só segurando por medo, sabe?
eu acho que muitas vezes vale o risco, mas é você que tem que medir isso. Nunca force se você não está preparado para isso. Busque informação, busque conhecimento, meça os riscos e você vai tomar a decisão no momento certo. E não esqueça, confie em Deus também. Porque por mais que a gente possa estar preparado, a nossa fé, ela é uma fortaleza para nós também. Eu lembro que é, muitas pessoas oraram por mim antes de fazer o transplante. E isso me deixava muito mais tranquilo, na certeza de que Deus estava na frente de tudo. Talvez a sua fé seja expressa de outra maneira, mas o importante é que você entenda que ela é importante também nesse processo. Bom, é isso. Deus abençoe sua vida, que você possa ter aí, como eu tive, uma boa evolução do seu transplante, ou o seu familiar, né, também possa ter uma boa evolução do seu transplante. De novo, eu vou fazer o convite para você assistir os vídeos desse canal, desde o comecinho até agora, né, para que você também esteja ali por dentro de tudo aquilo que a gente conversou. Coloque nos comentários aqui a sua opinião, o que você acha, sobre o que você gostaria que a gente conversasse, como que foi esse pós-transplante para você, e aí eu vou tentar talvez, né, uma possibilidade de eu responder perguntas específicas, tá? Aí pode ser talvez um tema para a gente poder conversar no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.